Vamos falar sobre saúde agora no Show da Notícia. Um caso recente chamou a atenção para um problema de alimentação, um transtorno alimentar. Uma influenciadora russa, Zana Samsonova, de 39 anos, conhecida como Zana Dart nas redes sociais, que tinha um comportamento alimentar muito restritivo, que incluía apenas frutas, vegetais crus, brotos de semente de girassol. Há 10 anos estava sem consumir água há 6 e tomando apenas smoothies, que são aqueles sucos de frutas, acabou falecendo pelas consequências de sua dieta. Essa busca por um estilo de vida saudável com alimentação regrada pode se tornar um transtorno alimentar e comportamental conhecido como ortorexia. Nós vamos falar Famosa sobre... influencer morre após uma louca dieta. Como assim? A influencer digital russa Zana Samsonova, conhecida também como Zana Dart, morreu aos 39 anos na Malásia. Segundo informações do The New York Post, ela ficou famosa nas redes sociais por viver sob uma dieta de frutas exóticas, brotos de semente de girassol, sucos e similares. Frequentemente ensinava essas receitas baseadas em alimentos naturais crus nas suas redes sociais. Amigos de Zana relataram ao veículo que ela teria morrido dia 21 de julho após sofrer de inanição causada pela alimentação radical. A influenciadora teria procurado tratamento médico quando a situação piorou, mas não adiantou. Segundo amigos, Zana não parava com essa dieta um tanto quanto louca de se alimentar de frutas e flores ou coisas parecidas e acabou falecendo. E você, teria coragem de fazer uma dieta dessas? Tem um pequeno panorama aqui deste caso que chamou a atenção, ganhou os noticiários dessa influenciadora de 39 anos que morreu após adotar, né, essa dieta extremamente restritiva. E aí eu gostaria de começar bem pelo básico e pedir que vocês pudessem explicar o que é ortorexia, como funciona esse transtorno e qual é o principal perfil das pessoas que são atingidas por esse transtorno alimentar. Bom, eu quer começar, Eleonora? Mas, na verdade, Não, assim, por favor. pode começar. Ó, Pode começar, Igor, por favor. então tá bom. A gente vai bate-bola. Ô, Bruno, a ortorexia, na verdade, né, é um transtorno, ainda não é considerado em termos diagnósticos, em critérios diagnósticos, né, como um transtorno alimentar, mas a gente está caminhando para isso, tá? Nos próximos manuais diagnósticos, enfim, onde a gente categoriza ali os transtornos mentais, mas a gente sabe que é um transtorno mental, não é à toa que um psiquiatra está aqui falando sobre isso, né? E a ortorexia é uma busca obsessiva por uma alimentação mais limpa possível. Tem vários termos que a gente usa para ortorexia, desde uma alimentação mais saudável possível, mais limpa possível, uma alimentação onde a pessoa entende que aquilo ali vai lhe trazer saúde, mas na verdade a gente está falando de um comportamento extremo, exagerado, em busca dessa alimentação saudável, limpa, e que traz, na verdade, um comprometimento à saúde da pessoa, né? Em termos de sofrimento emocional, a ponto de trazer muitos prejuízos na vida como um todo, na qualidade de vida e prejuízos das mais diversas ordens, né, na vida dessa pessoa. Bom, e doutora Eleonora, qual é o principal... a gente tem um perfil de público que acaba, de pessoas de faixa etária, que acaba sendo mais atingido por esse transtorno? Sim, é muito comum a gente ver indivíduos, pacientes com ortorexia que tenham já um histórico de algum outro transtorno alimentar, anorexia ou bulimia. É comum que sejam pessoas também perfeccionistas, então que levem esse perfeccionismo para o hábito alimentar, tem um controle excessivo com a qualidade do alimento, a forma de preparo que esse alimento foi feito. É comum que elas não queiram também ingerir alimentos preparados por outras pessoas, justamente por ter esse controle excessivo. Pode, inclusive, surgir de pessoas que já queiram perder peso, então isso se iniciar como uma forma de melhorar o hábito alimentar, ter uma alimentação mais saudável, e aí se inicia esse controle excessivo e essa restrição a muitos grupos de alimentos, indo então para um quadro de um transtorno alimentar que seria a ortorexia.
Sim, e essa restrição, vocês falaram, né, em alimentos limpos, seria isso, só consumir frutas, verduras, nenhum alimento que possa representar até algum tipo de gordura até tem alguns alimentos tidos como saudáveis que têm uma quantidade de gordura, né? Mas como que é feita essa diferenciação, assim, essa restrição, né? De que forma que a pessoa chega até isso, assim, de esses alimentos são alimentos limpos e esses não são? Esse é um grande problema, né, Bruno? Porque a maioria das pessoas, desculpa, Eleonora, a maioria das pessoas acabam muitas vezes tentando fazer da própria cabeça, sem uma orientação nutricional adequada ou profissional. Então, hoje em dia, né, a internet, enfim, a rede social, né, os sites de pesquisa estão aí e as pessoas vão buscando informação e fazendo uma leitura, muitas vezes, errônea dessas informações, sem individualizar o que se lê para si, né? Até porque o ideal é que a gente busque uma ajuda profissional para isso. Então tem um entendimento de, né? Tira o ovo, bota o ovo, tira leite, põe leite. De repente azeite é ruim ou castanha, de repente vai ter faz parte de um grupo de gorduras que não deve ser consumido. Começa a se criar, né, um terrorismo nutricional muitas vezes, e a tendência, como a Eleonora falou, que a pessoa ela vai, dentro dessas informações que ela vai consumindo ali, ela vai muitas vezes, ela mesma, setorizando ali o que ela vai consumir, o que não vai consumir, e com esse boom de informações, muitas vezes as pessoas começam a restringir cada vez mais grupos de alimentos, inclusive, que não deveriam ser restritos, né, Leonora? Porque tem gordura do bem, né, que a gente fala que precisa ser consumida para produção hormonal, por exemplo, e a Leonora pode falar muito melhor disso. Doutora Leonora. É muito comum que os pacientes que têm ortorexia ou que iniciam ali um processo de comer mais saudável e isso vai ficando obsessivo, leiam rótulos, assim, às vezes sabem a composição de certos alimentos até melhor que o próprio nutricionista. Então é comum que essa restrição vá acontecendo e se inicia geralmente como uma restrição de, vou diminuir os processados, né, que seria o básico, e aí isso vai prolongando, aí vira uma pessoa que come apenas frutas, vegetais, coisas mais cruas, alimentos absolutamente naturais e que existe sim a gordura boa, existe a proteína que pode ser animal, pode ser vegetal, é tudo dentro de um contexto alimentar, então não tem que ficar fazendo restrição sozinho e muito menos tendo acesso à informação que não veio do profissional, né? As redes sociais estão aí para difundir muitas informações, mas muitas delas não devem ser levadas assim literalmente. E aí a gente tem uma preocupação até especial a criança, adolescente, que tem muito acesso à informação, mas que não sabe filtrar, não vai conseguir aplicar isso. Então, o acompanhamento multidisciplinar com os profissionais é absolutamente importante nesse contexto. Pois é, doutora, a senhora falou, né, vocês falaram sobre terrorismo alimentar e também sobre o fato das pessoas fazerem muitas pesquisas por si, né, em rede social, em sites, o quanto isso tem sido preocupante para a nutrição, e principalmente que a gente tem vários influencers, algumas pessoas que muitas vezes nem são da área, mas estão dando essas dicas, né? O quanto isso já é acredito que já seja um problema já concreto, né, já que vocês estão citando, e o quanto isso tem preocupado e tem afetado os pacientes, as pessoas que chegam com esses quadros. Muito recorrente. O nutricionismo, né, esse terrorismo nutricional, gera muito interesse e muita dúvida ao mesmo tempo. Então, hoje em dia, é comum e até triste a gente ver a quantidade de alimentos que viraram proibidos e como as pessoas, na verdade, têm medo da comida. Então, tem medo de aquecer o azeite, tem medo de comer ovo, tem medo de 1 milhão de gorduras e carboidratos. E quando a gente começa a trabalhar isso no dia a dia, em consultório, nas consultas, o nosso grande objetivo, na verdade, é devolver uma normalidade para a rotina alimentar, para todo o conceito que essa pessoa foi desenvolvendo sobre o que é comer saudável e tirar das restrições. Limpar um pouco esse monte de notícias, essa enxurrada de informação que tem nas redes sociais e em notícias e devolvendo a normalidade, de fato, o comer saudável. Eu e o Dr. Igor, a gente fala muito sobre isso, né, com os pacientes. Doutor Igor, do ponto de vista... Só fazendo um adendo... Sim. Desculpa, eu ia perguntar justamente do ponto de vista adendo. psiquiátrico, o impacto das redes sociais nesse sentido.
Perfeito. Eu queria fazer um adendo antes, porque a gente está falando muito aqui da questão do consumo de informações por pessoas leigas em geral, mas a ortorexia, por exemplo, que é essa busca por alimentação mais limpa possível, e que não necessariamente é o caso da Zana, que faleceu por conta disso, a gente teria que ter mais dados ali para afirmar, enfim, né, o possível diagnóstico dela, obviamente, mas assim, a ortorexia, ela é bastante frequente, por exemplo, entre os nutricionistas. Isso chama bastante atenção, porque muitas vezes as pessoas, mesmo profissionais da área e que têm um nível de informação e a busca por essa informação, vamos dizer assim, acadêmica, eles têm a tendência a querer colocar em prática algo tão próximo, né, do que a gente aprende ali, e falta uma coisa que é muito importante, que inclusive é o tratamento, que é a flexibilização. Porque o comer, ele precisa ser, né, social também. Você não pode deixar de ir para um aniversário, para um casamento, porque ali, de repente, você vai ter um bolo ou alguma coisa desse tipo, né? Você não pode deixar de ir para um restaurante, para um evento social, né? Tem um comer emocional envolvido nisso. E muitas vezes é isso que falta e que acaba, inclusive, em profissionais da área, gerando a ortorexia. A gente tem números no consultório que são nutricionistas e que chegam um sofrimento emocional muito grande por ter tido a perda desse controle, né? E não estão conseguindo mais flexibilizar esse comer. Bom, aí você me falou, desculpa, pela questão da rede social, né? Eu acabei respondendo uma coisa e não acrescentei. Sobre as redes sociais, é exatamente o que a Leonora falou também, né? O que mais preocupa a gente é porque poucas pessoas conseguem hoje ter crítica em relação ao que se tem, né, passado nas redes sociais. E o que mais preocupa a gente são as crianças, adolescentes, que é um grupo muito frequente dentro do consultório, né? Eu brinco lá no consultório, eu já virei o tiozinho da molecada, porque o tiozão da molecada, porque tem muita gente ali de 14, 13 anos e a gente vai desenvolvendo aí, né, uma postura diferente para poder aproximá-los e, ao mesmo tempo, tentar transformar essa linguagem, o que eles consomem lá fora, em algo mais responsável e ajudando a flexibilizar desde então. Essa faixa etária aí da adolescência, enfim, eles ainda estão, né, com a personalidade em formação, eles ainda estão com o emocional ali sendo formado e muitas vezes não conseguem ter essa distinção, essa crítica, e aí isso acaba sendo perigoso. Bom, esses transtornos alimentares muitas vezes estão associados a uma oposição entre alimentação saudável e esse bem-estar social, no caso de a pessoa tem uma imagem que ela quer seguir, que ela quer alcançar, e ela não se sente bem socialmente se não alcançar aquilo, né? Como conciliar as duas coisas sem desenvolver um transtorno, né? Conseguir atingir esses objetivos estéticos e também manter uma alimentação saudável. Doutora Eleonora, pode começar. A primeira e principal orientação é a partir do acompanhamento com o profissional. Então, não tomem nenhuma atitude relacionada à saúde, nenhuma mudança drástica sem o acompanhamento de uma equipe, realmente. Vai fazer uma transição, às vezes, para o veganismo, para o vegetarianismo, isso tem que ser acompanhado de um profissional. Quando a gente está restringindo um grupo, a gente corre um risco grave de desenvolver carências nutricionais, sejam elas severas ou não. Quem vai garantir que isso não aconteça no organismo é o profissional. Então, a forma de fazer um emagrecimento, se a indicação for perder peso, ou melhorar o hábito alimentar, seja por qualidade de vida, para se tornar mais saudável, isso tem que ter o acompanhamento do profissional. Nutricionista, psicólogo, psiquiatra, uma equipe realmente multidisciplinar para garantir que a gente vai chegar no objetivo estético que essa pessoa tem em mente, mas a gente vai priorizar sempre saúde do organismo, densidade nutricional, densidade de nutrientes, uma variedade de alimentos que não comprometa a vida social. Então, não é porque eu não vou ter o acesso à refeição que eu tenho em mente, que é o ideal, que eu vou ter que sempre fazer as refeições em casa, que eu não vou mais no aniversário, num casamento. Isso tem prejuízos diversos em muitos fatores da vida desse indivíduo. Então, primeira orientação, procura um profissional para te auxiliar, para te orientar ao longo de todo esse processo. Doutor Igor. E procurar um profissional, principalmente, né, quando você percebe que
a comida não está te dando paz, né? Ou o ato de comer. Você passa o dia inteiro pensando como vai ser o almoço, o jantar. Você almoça pensando no jantar. Se você comer um pouco a mais no almoço, você já tem que controlar o que vai comer no jantar. Se comer um pouco a mais no jantar, no outro dia eu não vou comer. Quando a gente começa a ter esses sinais de que, né, nas suas 24 horas, a alimentação está tomando uma proporção que deixou de ser natural, como é para todo mundo, né, trazendo uma preocupação excessiva, uma obsessão excessiva em relação à alimentação, a gente tem que ter cuidado com isso, porque eu posso estar falando aí de um comer que não é mais saudável, que está virando um comer transtornado e que provavelmente pode migrar para um transtorno alimentar. A gente flexibiliza, então, essas duas coisas, porque a gente não está falando de ter uma alimentação para os próximos 15 dias, 20 dias. A gente está falando para os próximos 20 anos, 50 anos, para o resto da vida. Então, quanto melhor for o nosso padrão alimentar, mais adequado, mas podendo comer aquele chocolate sem ter um alimento proibido, como a Eleonora falou, e podendo flexibilizar o máximo possível, né? E tendo um basal de alimentação legal, exercício físico, esse é o que a gente considera adequado, e não fazer restrições, né, absurdas, seja por qual motivo for, né? Bom, e nós falamos agora... Claro. Por favor, Não, doutora. eu ia reiterar o comentário do Igor, é exatamente isso. Quando a gente tem uma proposta de uma rotina alimentar, que essa pessoa se imagina seguindo por 60 dias ou 30 dias, não é a melhor proposta para essa pessoa, então. Ela tem que se imaginar fazendo isso a um longo prazo bem extenso, na verdade. É mudar o perfil alimentar, a base alimentar. E não fazer várias dietas, uma seguida da outra, seguida de restrição em cima de restrição. Na verdade, a gente só está piorando o hábito alimentar dessa pessoa e a comida para de ter uma conotação de paz, né? Que é o que tem que ter. É só comida, ela faz parte da nossa vida. E a senhora trouxe algo que é bem simbólico, né? Porque muitas dessas dietas, no caso, esse caso que nós trouxemos da influencer, ela seguiu por ano. Mas muitas vezes as pessoas trazem isso 30 dias, 40 dias, né, 2 meses, de uma dieta extremamente restritiva e não constrói um hábito, né? Faz uma coisa muito radical e daqui a pouco muda, né? Isso também é muito prejudicial, né, pro corpo, para a saúde, né? Muito, muitíssimo. Especialmente se esses 30, 60 dias forem compostos por uma dieta, uma mudança na alimentação muito restritiva, como foi o caso. Então, além da perda de peso que essa pessoa vai ter, que pode ser o objetivo dela, ela vai desenvolver várias possíveis carências nutricionais, porque a gente, na verdade, diminuiu agora a variedade de alimentos e, consequentemente, a densidade de nutrientes que ela está consumindo. E os prejuízos a nível do organismo metabólicos, baixa densidade nutricional pode gerar uma falência de órgãos, pode levar à anemia, a mulheres elas podem perder o ciclo menstrual, então gerar uma menorreia, entre diversas outras consequências a nível cognitivo também, piora da ansiedade, o doutor Igor com certeza vai falar disso melhor do que eu, mas é bem perigoso. Essa restrição e isso por tempo curto ou prolongado é muito prejudicial ao organismo. Doutor Igor. Oi, o que acontece, Bruno, é que também assim, né, a gente tem que avaliar, por exemplo, no caso dessa influência, quais foram as motivações dela, né, para a gente poder pensar num possível diagnóstico. Então, hoje a gente lê várias notícias, enfim, a respeito do caso, e óbvio que fica em aberto, porque só, né, uma história bem colhida, enfim, poderia bater um martelo e falar, né, evolutivamente nesse acompanhamento, se a gente está falando de uma possível ortorexia ou até mesmo de uma anorexia, né? Qual é a diferença entre uma e outra, por exemplo? A motivação, muito provavelmente. Nas duas situações, a gente tem uma restrição alimentar que é muito frequente. Uma por uma motivação em busca de uma possível saúde ou de um possível foco, né? Que muitas vezes é visto como um foco, e a gente estaria falando da ortorexia, mas a ortorexia não é foco, a ortorexia é um transtorno, né? E a outra, na anorexia, onde a gente está falando de uma restrição alimentar motivada principalmente pela preocupação excessiva com o peso ou com a forma do corpo. Às vezes é a coxa grossa, a bochecha, a barriga que está grande. Então, pode não necessariamente ser o peso na balança, mas a forma do corpo. Aí a gente fala em anorexia, principalmente que precisa ter, para critério diagnóstico, um sofrimento emocional relacionado a isso. Um sofrimento absurdo de o medo de ganhar peso,
ou de mudar a forma do corpo e que vai levando a uma restrição absurda. Então, pode ter sido essa a motivação, e aí a gente pode estar falando de uma anorexia, e aí é muito comum na anorexia as pessoas também começarem a fazer um movimento, bom, agora eu vou ser vegetariano, agora eu quero ser vegano, e é uma maneira de justificar muitas vezes a restrição alimentar. Então, pode ser que tenha caminhado nesse lugar, ou a gente pode estar falando de uma pessoa que estava buscando ali também uma alimentação mais saudável possível, enfim, e foi restringindo muito. Bom, a gente está chegando já ao final da nossa entrevista, mas antes de encerrar, gostaria de deixar a seguinte pergunta. Digamos que tenha uma ouvinte que que se identificou com esse quadro de ortorexia e precisa de ajuda. O que a pessoa deve fazer? Vamos começar, doutor Igor, pode ser. Sim. Olha, antes de tudo, né, eu acho que a gente deixou aqui alguns sinais, né? E o principal deles, se for para a gente marcar, é isso, né? Se a comida ela está tomando uma proporção na tua vida, que está tomando maior parte da tua vida, o sofrimento relacionado, e se a comida está trazendo sofrimento para a tua vida, tem algo de errado aí. A gente precisa, então, de ajuda profissional. Essa ajuda profissional pode começar por um nutricionista, pode ser por um psicólogo, pode ser por um médico generalista, pode ser por um psiquiatra, porque a gente está falando de um transtorno onde a obsessão relacionada a isso é muito importante. Então, por isso, os profissionais de saúde mental também são os responsáveis por isso. Então, em quem você tiver mais acesso, mais fácil acesso, ou de preferência, Bruno, se for pessoas, né, profissionais especialistas no assunto, em transtornos alimentares, que vai poder te orientar ainda mais, né? Para que você consiga ter um olhar mais atento para esses sinais e sintomas, e isso tem tratamento, é totalmente possível de você se livrar disso. Então, se você está passando por isso, busque ajuda e não se abandone nesse sentido. Doutora Eleonora? É exatamente isso. Busque ajuda. Os familiares também podem ficar mais atentos, se é que já não estão. É muito fácil, né? Fácil não seria a palavra, mas é comum que um comer transtornado se inicie apenas olhando para um comer mais saudável. Então, os sinais podem ficar muito mascarados no início, e aí, na verdade, essa procura pelo profissional, ela acontece quando o quadro já está mais avançado. Então, é importante que isso seja desde o início, e se a pessoa se identificou com um dos fatores que a gente citou aqui, dos muitos que a gente falou, procure ajuda imediatamente do multidisciplinar, né? Do psiquiatra, do nutricionista, do psicólogo. Quanto mais a gente abraça os fatores, melhor é o prognóstico desse tratamento futuro. Então, o Dr. Igor falou perfeitamente, procure ajuda profissional, e a comida ela tem que simbolizar, né, um lugar de paz e de social, ela faz parte da nossa vida. Conviver pensando com comida é muito ruim e não gera uma ansiedade, não tem que ser assim. A comida faz parte da nossa vida, ela não tem que ditar todos os nossos movimentos ao longo do dia, ao longo da vida. Então, procure um profissional. Tá certo. Dr. Igor Caldato, médico, psiquiatra, especialista em psicoterapias e transtornos alimentares, e doutora Eleonora Galvão, nutricionista, especialista em nutrição vegana e vegetariana. Muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos que vocês trouxeram aqui à nossa audiência da CBN. Até mais.